que é que nós sofremos? Qual é a origem dos nossos sofrimentos e como que nós podemos ir além? Como que nós podemos superar isso? E além, até que ponto aquilo que nós vivemos é uma ilusão? Até que ponto nós estamos vivendo encobertos sobre os véus de Maia? É isso que nós vamos compreender juntos no nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Você fala de evolução no amor. Porém, não é amor o que vejo no mundo. Por que há sofrimento? Porque vivemos num mundo que tem tantas contradições, desde o mais sublime ao mais atroz e destrutivo. O ódio, as guerras, a fome, a miséria, o sofrimento. Não consigo entender que sentido tem isso tudo. Tem algum sentido? Ou ando em busca dele e não tem? Sim, tem um sentido. Evoluir. Todas essas calamidades de que você fala têm uma mesma origem, a ausência de amor. Vamos chamar de egoísmo. Da forma que a soma do egoísmo de cada pessoa pode tornar o mundo um autêntico inferno, como acontece atualmente. Quando esse egoísmo se transforma em amor, a soma do amor de cada pessoa transformará o mundo num paraíso. Depende da vontade de vocês converterem interiormente o egoísmo em amor. E se conseguirem a mudança interior, então o exterior, o que os rodeia, o mundo interior mudará, como consequência lógica disso. O mundo físico em que vivem existe para lhes ajudar a experimentar esse processo de transformação. É como a argila para a criança que quer aprender a moldar. Nos é dado aqui uma oportunidade, né? A argila é essa experiência da vida, né? De a gente entender que nesse processo evolutivo, quanto mais próximo a gente está do amor, mais longe a gente vai estar do sofrimento, né? Do que ele chama do egoísmo. E é muito sobre o egoísmo, ou sobre as etapas, né, de amadurecimento deste egoísmo para o amor, que o livro vai tratar. Esse é um dos principais focos do livro, é essa educação do sentimento. Né? E eu lembro de algum tempo atrás, não, mas faz alguns anos isso, de ver na TV, na época que eu via TV, hoje nem TV não tenho mais em casa. Tenho, mas não passo nenhum canal, só para ver as plataformas de streaming, né? E tinha uma propaganda que passava frequentemente que dizia que não eram as respostas que mudavam e que movimentavam o mundo, mas sim as perguntas. E dentro do nosso processo de evolução, como ele traz aqui, nesta passagem também são as perguntas que nos movem em direção a este progresso, a esta evolução. Claro que depois tem que vir algumas possíveis respostas, né, para a gente ir testando e progredindo. Mas essa pergunta elementar que ele traz na primeira frase é uma das perguntas primordiais também no nosso progresso espiritual e no nosso processo de autoconhecimento. Por que há sofrimento e por que nós sofremos? Todos os grandes personagens, grandes mestres e mestras da humanidade se dedicaram a responder e, mais, dar uma solução para que as pessoas pudessem ir além disso, compreender o porquê que sofriam e cessar este sofrimento. Toda a base, eu falo com mais propriedade dentro dos conhecimentos budistas, porque são aqueles que também mais me detive, mais pratiquei, inclusive. Mas todo o desenrolar dos textos budistas e da prática é para sanar essa questão. E os caminhos místicos, todos eles, também são para sanar essa questão de deixar de sofrer. Mas para deixar de sofrer tem que entender por que há o sofrimento e por que nós sofremos. Isso me recorda muito daquilo que Buda comentava e chamava das preocupações mundanas. E as preocupações mundanas, elas sempre existem em parzinhos, né? São 4 pares, ou seja, são 8 preocupações mundanas que Buda falava que era por conta delas que nós vivíamos também em sofrimento, na busca dessas preocupações.
A primeira delas, ou o primeiro par delas, é o que ele chamava de dor e prazer. Pelo fato de nós estarmos sempre buscando estar em prazer e sempre fugindo da dor, ou seja, um apego ao prazer e um rechaço em relação aos momentos de dor, é que a gente permanece em sofrimento. Da mesma forma, o segundo parzinho, quando a gente busca exacerbadamente manter-se em bom status, né, recebendo elogios e queremos fugir das críticas, a gente fica escravo disso e também viemos a sofrer. Um outro processo que ele chamava é um outro par de preocupações mundanas, é a fama e a infâmia. Se a gente está sempre atrás de fama e sempre querendo sair, fugir da infâmia também, e isso leva à última, que é o ganho e perda. A maioria das pessoas querem estar sempre ganhando, não querem estar no outro lado da balança, né, que é perder. E Buda falava que o que faz a gente sofrer não é nós estarmos na parte baixa dessa balança, ou seja, estarmos em dores, ou estarmos recebendo críticas, ou estarmos perdendo, ou sermos não famosos, digamos. O que nos traz o sofrimento é a gente estar no jogo da balança, é estar dentro dessa balança, nessa busca de sempre estar em cima e não querer estar embaixo. O objetivo é que a gente saia dessa balança. Aí nós ficaremos mais a salvos do processo de sofrimento. Mas claro, isso é um elemento que eu me recordei aqui. E avançando nos próximos tópicos, eu vou passar pro Diego complementar um pouquinho. Cara, essa citação ela também me lembra, né, uma música do Gabriel Pensador. E eu acho legal trazer elementos da cultura, da música, porque aproxima, né, as pessoas. E o Gabriel Pensador tem uma música que ele diz o seguinte: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente e a gente muda o mundo na mudança da mente. E essa música é linda, né? Toda ela é muito linda, mas esse trecho sempre me tocou muito, né? Às vezes as pessoas ficam esperando intervenção extraterrestre, alguns colocam todas as suas fé na mudança em cristais, em águas purificadas, e nisso, naquilo outro. Só que se você não faz um esforço interno de mudança, tudo isso vai ser só um paliativo. Você pode se sentir bem ali naquele momento, mas tudo aquilo que está lhe causando essa angústia, né, essa ausência de amor, vai voltar. Então, você precisa ir um pouco mais a fundo em você mesmo, buscar em você a mudança que é necessária para o mundo. E é muito isso que o Vicente, que o Guilherme, né, o seu mentor, o Isaías, e toda a espiritualidade está nos trazendo com essa citação. É mais um ser humano preocupado com essa questão. E na ocupação de resolver essas questões, a gente traz grandes soluções. E perceber que todos os nossos graus e níveis de sofrimento, em última instância, têm um sentido de progresso, um sentido de evolução, facilita bastante. Porque a gente começa a compreender as coisas de uma forma mais adequada. A própria lei de evolução, como ele coloca aqui, que estes sofrimentos todos, né, por conta da ignorância humana, mas tem ainda assim um sentido de evolução, está dentro das dinâmicas universais, né, que é a segunda lei universal, a lei de progresso, a lei de evolução. E isso, quer a gente queira, quer não, irá acontecer. É um princípio, é inexorável, não tem como transgredir essa lei. Porém, mas, né, entretanto, contudo, todavia, a gente pode abreviar, a gente pode, com as nossas escolhas, acelerar esse processo de progresso, de evolução, e assim remover, sair desses sofrimentos o quanto antes. Para isso, é que ele traz aqui nessa citação também, que só depende da vontade de vocês. Depende de nós, depende do quanto de energia e de disposição nós colocamos nesse sentido, na investigação das causas dos nossos sofrimentos e nas práticas para superar isso tudo. É o que Buda falava, que nós trouxemos já nos
nos encontros anteriores, que eu já citei, o que ele chama de virya, força de vontade, é o primeiro passo para superar as causas do sofrimento. E quais são as causas do nosso sofrimento? Vicente Guillain e o Isaías colocam aqui, que é o egoísmo. E o que é o egoísmo, senão uma desconexão do amor e também uma forma de enxergar o mundo de forma dividida, o que, consequentemente, é fruto de ignorância. E nas verdades budistas, as 4 nobres verdades, Buda coloca ali que a causa do nosso sofrimento é o que ele chama de avidya. E a avidya nada mais é do que ignorância. Mas que tipo de ignorância, né? Porque, eu não sei como essa caneta é feita, então eu vou sofrer. Não, não é esse tipo de ignorância. É ignorância sobre nós, sobre o que nos motiva, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas motivações, e também sobre o ambiente que nós vivemos, não apenas externamente, mas sobre o ambiente interno que a gente vive. Eu vejo frequentemente, Diego, as pessoas, né, dizendo escancaradamente, recebem um convite para ir a algum lugar e falam, puxa, mas eu não quero ir. E aí, contra essa vontade que ela às vezes já externalizou, ela ainda assim vai neste ambiente. Sei lá, pode ser assistir a um vídeo aqui no YouTube, uma palestra, pode ser almoçar na casa de um parente, de um amigo, e aí ela passa o dia na casa do parente, do amigo, assistindo aquele vídeo, e depois sai de lá, volta para casa e ainda reclama. Nossa, que coisa ruim, não sei o que aconteceu. Ora, não sei o que aconteceu. Eu já estava sentindo essa ignorância sobre si, sobre as nossas vontades. A gente estava percebendo já que aquilo ali ia nos trazer um malefício, um prejuízo, e ainda assim a gente vai contra isso e depois fica reclamando ainda. É claro que o processo de errar, ele faz parte, né? É humano. Agora a gente frequentar várias vezes esse erro aí já é burrice, como diz aquela frase bastante conhecida, e a gente faz isso frequentemente. Conhecer sobre si mesmo, sobre as nossas motivações internas, é o que nos dá a chave para que a gente se coloque em outras situações que não sejam sofrimento. Tem um ditado popular que diz o seguinte: a vida é uma escola. A gente pode expandir um pouco mais esse ditado popular e dizer: o planeta é uma escola, a existência nesse planeta é uma escola. É toda a vida no cosmos, né? Com você, Hélio. Vamos adiante, então, no nosso próximo slide aqui. E o Vicente traz. Bom, eu às vezes me pergunto se a minha própria existência não pode ser uma ilusão. Para se sofrer de ilusões, é preciso existir. Há uma máxima de um pensador do seu mundo que diz: penso, logo existo. Eu acrescentaria: sinto, logo existo. Você pode duvidar da existência dos outros porque não é uma experiência própria. Mas daquilo que você mesmo experimenta não pode duvidar, pois a existência própria é vivida e experimentada por si mesmo. Aquele que viveu e sentiu essa experiência, não restam dúvidas de que foi real. Nossa, esta explicação, esta frase de para se sofrer de ilusões é preciso existir, é muito profunda, é muito forte, né? Se você está sentindo algo, aquilo para você é real. E o primeiro passo é justamente a gente trazer um assentimento, um reconhecimento e aceitar, dizer sim para aquilo que nós estamos sentindo, que é a nossa experiência nesse momento. Ainda dentro dos ensinamentos budistas, porque estou vendo aqui muita conexão com tudo o que eu já estudei e já vivenciei do budismo. Buda falava que o ensinamento dele, o ensinamento central é praticar a bondade,
não gerar, não criar sofrimento e dirigir a nossa própria mente. Esta é a essência dos ensinamentos, é a essência do budismo, inclusive. Porém, ele ainda complementava: se a sua experiência não tiver sendo essa, de gerar a bondade, de sentir essa bondade, fique com a sua experiência e não com o ensinamento. É mais importante aquilo que a gente está vivenciando do que o que alguém nos disse que, entre aspas, deveria ser. Né? E eu vejo algumas pessoas, em nome disso também, criando muitas repressões para si mesmo, e isso mais atrapalha o seu progresso, o seu processo de evolução do que qualquer outra coisa. Às vezes ela está sentindo, não sei, qualquer coisa que a gente considera ruim. Talvez esteja sentindo raiva, esteja sentindo ciúmes, esteja ansiosa. E ela pode pensar, né? Às vezes nós podemos pensar: nossa, eu não deveria estar sentindo isso porque eu preciso estar em boas sintonias, em boas conexões, e é o amor, é a luz. Não. A gente já está se boicotando. Você deveria estar sentindo sim, porque aquilo é a sua experiência direta e isso é real para você. Concentre-se na sua experiência direta, acolhendo, dizendo sim. E depois desse reconhecimento é que a gente pode caminhar a partir de todas as metodologias de práticas espirituais para ir transformando isso. Mas a não aceitação, dizer, eu não deveria estar sentindo isso, só nos deixa mais envenenados internamente. Isso até me lembra uma pequena historinha de um caminhante que estava na floresta e ele recebe uma flechada. Esta flecha tinha um veneno, e o veneno começa a se espalhar no braço dele, que recebeu a flechada, e ele começa a se perguntar: nossa, por que eu recebi essa flechada? Eu não deveria ter recebido essa flechada. Quem causou isso a mim? Eu não merecia, por isso, aquilo. Todas essas divagações são irrisórias. Qual é o fato naquele momento? Que eu tenho uma flecha no meu braço, então eu devo me ocupar em parar de fazer esses questionamentos e simplesmente retirar a flecha do meu braço, retirar o veneno que está debilitando a minha vida. Depois, aí eu posso ir atrás para investigar o porquê do fato ter acontecido e ir transformando mais internamente. Mas essa aceitação daquilo que nós experienciamos é fundamental. Então, às vezes a gente se coloca numa ilusão ou entende que o que nós estamos experienciando é uma ilusão porque não é o que deveria ser. Não é. Não é o que deveria ser. O que deveria ser é aquilo que você está vivenciando. Esse é o seu ponto de partida. É o degrau que nós estamos dentro dessa escada, dessa jornada evolutiva da vida. A partir daqui que nós vamos trilhar. Essa citação, ela me chamou muita atenção quando eu estava lendo, né, esse trecho, por isso que eu separei como citação, porque para mim foi assim, tipo, eu conheço muita gente que fica divulgando teorias conspiratórias, então isso para mim foi um balde de água fria em muitas teorias conspiratórias, e muita autossabotagem, né, porque essas teorias conspiratórias, elas geram um medo, geram uma autossabotagem, então muita gente a partir da teoria da Matrix, a partir da questão da ilusão, como você falou, né, da questão do conceito do que seria a Maia, a ilusão de Maia, né, a ilusão da matéria, a ilusão né, toda essa ilusão, acaba as pessoas, e talvez eu já até me perguntei isso também, em algum momento lá atrás da vida, será que tudo isso é ilusório? Até a minha própria existência é uma ilusão, então... E aí você se prende ao nada. E isso vai causar um vazio dentro de você que vai trazer prejuízos, porque você se separa, você mesmo por escolha se separa do todo. Você escolhe se auto-sabotar com essas teorias conspiratórias, ao invés de perceber a necessidade de se passar por esse processo de ilusão, que não é uma ilusão, porque é uma experiência para seu amadurecimento, para a sua evolução e, consequentemente, para a evolução do todo. Realmente essas teorias conspiratórias, muitas delas
a gente sabe, são criadas justamente para manutenção desse controle da percepção, que é justamente para nos trazer medo, para não ser... Aqui tem uma diferenciação, né? A gente vive num sistema muito materialista que nós nos identificamos de forma exacerbada com o corpo. Tudo bem, mas existem aqueles caminhos espirituais que pregam o outro oposto e também não está em harmonia. Uma completa desidentificação com o corpo, como se isso fosse uma ilusão. Mas ainda que não seja a realidade máxima, no momento para nós é uma experiência real. Então convém nós considerarmos reais sem o apego excessivo para que a gente possa inclusive desfrutar de todas as benesses e todos os progressos que essa experiência nos traz. Porque se a gente se desidentifica, a gente não vivencia nem os prazeres que essa, entre aspas, ilusão pode nos dar. E aí de que serve a vida? Se não experienciar também esses bons estados de ser, esses prazeres, sejam materiais, não tem problema, mas que nos conecta a uma atmosfera do sagrado que eu considero ser mais próxima à verdade também, porque Deus é bom o tempo todo, né? Por que não pode estar vinculado ao bom da matéria também, da, entre aspas, ilusão?